Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a Resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Júnior Gibran que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite, presidente, demais vereadores, auditório, funcionários da casa. A leitura é 1 Pedro 3, de 11 a 12. Está dando um pouco de eco aí, Lucas. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mãos atos das sessões realizadas em 22 de abril do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Coloco as atas do dia 22 de abril de 2015 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente recebido. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo número 26 de 2015, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo no 27 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, que encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como aos senhores vereadores para análise e providência pelo prazo regimental. Temos em mãos o ofício 35 de 2015 da Secretária Municipal da Educação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Só um minutinho. Senhora presidente, nobres vereadores, senhores que nos honram com as suas presenças, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite a todos. Ofício SME número 35/2015, de 29 de abril de 2015. Assunto: solicitação de leitura deste documento em sessão nesta Casa de Leis, considerando as informações requeridas a esta Secretaria da Educação sobre a reforma do Estatuto do Magistério Público Municipal. Ilustríssima Senhora, diante da solicitação de informações encaminhada pelo vereador Manuel Aparecido Brandão, acerca do andamento da reforma da Lei Complementar número 15, de 31 de maio de 2006, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, em 22 de abril próximo passado. Cumpro o dever de informar a todos os prezados senhores vereadores e presidente desta Casa de Leis que a revisão da Lei Complementar número 15/2006 encontra-se paralisada, no aguardo da conclusão da elaboração do Plano Municipal de Educação, PME, cujo prazo legal é 25 de junho próximo. Ocorre que o Plano Nacional de Educação, PNE, a Lei Federal número 13.005/2014, estabelece o prazo de 1 ano para a elaboração e sanção dos planos municipais e estaduais, artigo 8 do PNE. Por sua vez, o anexo de metas e estratégias do PNE traz ações específicas que tangem a valorização do profissional atuante do magistério público, sendo, portanto, imperioso o que o PME acompanhe a referida política pública e estabeleça ações nesse sentido. Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação ocupou-se de produzir diagnóstico socioeducacional, no bojo do qual foram ouvidos todos os professores da rede pública, inclusive os temporários, por meio de questionário, onde se buscou conhecer, além do perfil profissional, quais são as maiores reivindicações do professorado e quais as suas carências em relação às suas condições de trabalho. Tal informação, com certeza, será considerada na elaboração do PME, bem como deverá ser a base sobre o qual caminharão os estudos.
para a revisão do plano de carreira atualmente vigente, que posterior à entrega do PME serão retomados. Não obstante, cabe assegurar a Vossa Senhoria que a Lei Complementar número 15/2006 e suas alterações vigentes garantem ao pessoal docente do Magistério Público Municipal a observância do piso salarial profissional nacional, o qual é o maior em nosso município, e da jornada com reserva legal para estudos, planejamento e avaliação, nos termos da Lei Federal número 11738/2008. Além disso, a referida lei municipal também garante processo de evolução funcional e diversos outros mecanismos de valorização dentre aqueles instituídos nas diretrizes para a elaboração de planos de carreira e remuneração para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, Resolução CNE/SEB número 02/2009, de modo que sua revisão ganhe especial sentido se realizada com base na política de desenvolvimento traçada no Plano Municipal de Educação. Em relação ao PME, nos próximos dias, Vossa Senhoria e dignos membros da Casa de Leis receberão notícias acerca do andamento dos trabalhos de elaboração do documento base, da realização da audiência pública e do encaminhamento do respectivo projeto de lei. Como Vossa Senhoria pode verificar, esta Secretaria e esta estão atentos às agendas de interesse da educação no município, e a sua colaboração e participação sempre serão muito bem-vindos para as ações deste órgão. Cordialmente, Liliane Renata Rossi Garcia, Secretária Municipal de Educação, da Educação. Obrigada, secretário. Temos em mãos projetos de lei do Legislativo 5, 6, 7 de 2015, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Passamos agora expedientes terceiros, não temos. Moções não temos. Passamos agora às indicações. Nós temos em mãos as indicações, temos 10 indicações de autorias do vereador Manuel Brandão. Eu vou dividir com os secretários aqui. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de 5 e depois ao segundo secretário que faça a leitura de mais 5. Dividir. Indicação. Revisão geral nas tampas de bueiros e esgotos. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Michael Lopes, prefeito municipal, providência no sentido de o SAV realize revisão geral nas tampas de esgoto em toda a cidade, de modo especial nos bairros periféricos. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, em visita aos bairros encontramos inúmeras tampas de esgotos e bueiros faltando quebradas, afastadas do seu local próprio e etc. Tudo isso, além de conferir um péssimo aspecto visual à cidade. Também oferece riscos de acidentes, especialmente às crianças. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Outra indicação do vereador Manuel Brandão, a concessão do nome do ex-vereador Oswaldo Zanqueta a um próprio municipal. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, em observação a respeito do artigo 29, inciso 15º da Lei Orgânica Municipal, indica aos nobres pares que, decorrido o prazo de 1 ano previsto no artigo 205, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, concedemos o nome do ex-vereador Oswaldo Zanqueta a um próprio municipal, rua, avenida, praça, logrador ou prédio. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas. Quanto ao nome do indicado, não se faz necessário justificativa, tamanha foi a sua importância para o município. Todavia, justifica o fato de destinar a indicação a esta casa e não ao chefe do Poder Executivo. O faço desta forma para cumprir a lei maior desse município, que confere a prerrogativa de denominar e mudar a denominação dos próprios municipais, vias e logradouros públicos ao Poder Legislativo. Pois bem, ao fazer estas indicações ao Executivo, além de descumprir a lei orgânica municipal, esta casa abre mão de um direito seu ou repassando aquele outro poder instalado um caos jurídico no município. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, vereador Manuel Aparecido Brandão. Indicação. Campanha de eliminação de criadouros do Aedes aegypti. O vereador Manuel Aparecido Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
indica o excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, a realização de campanha de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, com a premiação e pessoas que trouxerem tais criadouros aos pontos de coleta. Justificativa, excelentíssimo senhor prefeito, campanhas dessa natureza já foram realizadas em outras oportunidades em nossa cidade e apresentaram bons resultados. Trata-se de combinar e divulgar um dia e local para a troca de criadouros do mosquito por pequenos brindes, como sorvetes, por exemplo. A criançada faz um trabalho excelente de eliminação desses criadouros. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevam-me renovando os meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Reiteração de indicação, asfaltamento de acesso ao Distrito Industrial. Vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, reitera a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, no sentido de tomar providência relativa ao asfaltamento da entrada do Distrito Industrial. Justificativa, excelentíssimo senhor prefeito, esse tema já foi exaustivamente discutido, tendo ficado em entendimento se dever do DR, Departamento Estadual de Rodagens, o asfaltamento da referida via. Sabemos que houve busca da sua parte pela solução do problema, no entanto, o mesmo se arrasta ao longo dos anos. Enquanto isso, as pessoas que se dirigem ao local, bem como as que trafegam pela rodovia no sentido Viradouro-Morro Agudo, continuam correndo sérios riscos de graves acidentes. Na certeza de que não faltará esforço de nossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo renovando os meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, vereador Manuel Aparecido Brandão. Indicação, ondulação no piso asfáltico do trevo de acesso a Viradouro. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes providências relativas a ondulações no trevo da rodovia Laureanos Bronha de acesso a Viradouro pela Avenida João Gibran. Justificativa, excelentíssimo senhor prefeito, devido ao tráfego de veículos pesados, a alça do referido trevo, que dá acesso a Viradouro para quem vem de Terra Roxa ou Morro Agudo, está apresentando acentuadas ondulações que tendem a se agravar no período da safra de cana-de-açúcar que acaba de iniciar. As protuberâncias no asfalto, além de causar desconforto aos passageiros e problemas mecânicos aos veículos, favorece a ocorrência de acidentes. Por esse motivo, recorro a Vossa Excelência a fim de que se tome as providências cabíveis enquanto a situação não se agrava. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a esta indicação, subscrevo renovando os meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se conceda o nome do senhor Manuel Faria Filho a um prédio via ou logradouro público ou ainda alguma obra a ser realizada por esta administração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Ailton Antônio Ferreira, vereador. Indicação. Pintura de lombadas. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marco Lopes, prefeito municipal, providência relativa à pintura das lombadas em toda a cidade. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, há várias lombadas da nossa cidade desprovidas de pintura adequada, dificultando a visualização das mesmas por parte dos condutores. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento dessa indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Reiteração de indicação, sinalização de pontos de ônibus e construção de guaritas. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 205 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viradouro, indica ao excelentíssimo senhor Marco, prefeito municipal, providência no sentido de que sejam devidamente marcados os locais de ponto de ônibus com sinalização transversal e vertical, bem como construídas guaritas nos mesmos. Justificativa, excelentíssimo senhor prefeito. Muitos pontos de ônibus de nossa cidade não devidamente sinalizado e o local de parada de veículo de transporte coletivo não se encontra devidamente demarcado.
o que obriga a ser operada muitas vezes em meio à via, expondo o usuário a risco de acidentes. Ainda relativo ao mesmo tema, é forçoso lembrar que muitos desses pontos são desprovidos de guaritas capazes de proteger as pessoas da luz solar excessiva ou da chuva, de tal modo que a realização dessas pequenas obras trará mais conforto e segurança aos munícipes que fazem uso do transporte coletivo. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento dessa indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação: regularização da rede elétrica no Distrito Industrial. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marco Lopes, prefeito municipal, providência no sentido de regularizar a situação da rede elétrica nas novas áreas do Distrito Industrial. Justificativa: excelentíssimo senhor prefeito, como deve ser de vosso conhecimento, a CEPFL se nega a fazer ligações elétricas nos novos terrenos do Distrito Industrial, alegando que a rede local não está regular, ou seja, nos padrões técnicos exigidos pela empresa. Portanto, é necessário que se regularize a situação com a máxima urgência, de modo que novas empresas possam iniciar sua atividade no local. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a essa indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação: maior agilidade nas retiradas de galhos. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marco Lopes providência no sentido de tomar mais ágil a retirada de galhos de árvores das ruas. Para tal, sugere a adoção de um guincho e regularização dos dias permitidos à poda. Justificativa: excelentíssimo senhor prefeito, em vista aos bairros encontramos muitos montes de galhos cujas folhas já estão secas, o que evidencia que há um certo tempo já foram cortados. Quando esses galhos são retirados, as folhas acabam ficando no local. A adoção de um guincho para a realização do serviço torna essa coleta mais ágil, evitando o problema das folhas que restam. Por outro lado, ameniza o problema de falta de funcionário para realizar o referido serviço. Por outro lado, a regulamentação ou divulgação de regulamentação já existente, delimitando os dias em que a poda pode acontecer, vem de encontro à solução do problema em xeque. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento à indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação: limpeza das piscinas e abertura ao público. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marco Lopes providências urgentes no sentido de promover a limpeza de 2 piscinas municipais e a abertura das mesmas ao público nos finais de semana, mudando de pastas os gastos com sua manutenção, se é necessário. Justificativa: excelentíssimo senhor prefeito, as 2 piscinas pertencentes aos municípios estão em situação e penúria, enquanto isso nosso povo, em particular os mais jovens, carece de opções de lazer com suas famílias. As piscinas em questão, uma vez limpas e mantidas limpas, podem ser traduzidas em excelente opção de lazer para os vereadourenses, sem contar com o bem visual e até a saúde pública que limpeza dessas piscinas trará à cidade. O ajuntamento de pessoas para uso das mesmas nos finais de semana pode ser usado para que as entidades do município possam ter uma fonte permanente de renda com a venda de alimentos e bebidas. Por fim, quanto à possível mudança de pasta dos custos de manutenção dessas áreas, julgo-se necessário e oportuno, uma vez que hoje recai sobre a educação, e há muito essa secretaria não faz uso das mesmas. É mais um gasto para a pasta que, em minha opinião, pelo menos no momento, não se justifica. Por fim, cabe indagar se a educação pode cuidar e emprestar outros setores, como o social, por exemplo, porque o contrário não pode acontecer. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a essa indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão.
Excelentíssima senhora presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, a todos muito boa noite. Boa noite também aos funcionários desta casa, sempre muito prestativos, solícitos e competentes, nos auxiliando em nossos trabalhos. Aproveito para cumprimentar as pessoas que nos honram com a vossa presença aqui na Câmara Municipal e aquelas que nos acompanham pela internet. Vocês, como vigilantes, os senhores e as senhoras, como vigilantes do processo legislativo, engrandecem, enobrecem e fazem com que o trabalho legislativo seja de melhor qualidade. Muito obrigado mais uma vez por vossa presença. Senhora presidente, senhores vereadores, me apresento de preto na tribuna de hoje. Me apresento de preto como trabalhei de preto durante todo o dia, como uma forma de me solidarizar com o acontecido com os professores no estado do Paraná nos últimos dias. Acho que todos os professores do país deveriam ter ido de preto às suas salas de aula no dia de hoje. É triste ver como se trata a educação e, por fim, os educadores deste país, cuja democracia, para mim, está em xeque. Não se coloque em xeque somente a condição do governo, a sua valorização à educação, mas se coloque em xeque que democracia é essa em que nós vivemos. Vi alguma coisa no Facebook, desculpem o termo, mas das poucas que vale a pena, porque a gente fala da Rede Globo que comunica mal, mas nós também comunicamos mal pra caramba naquilo que mais podemos comunicar, que são nas redes sociais. Dentre as poucas coisas boas que lá encontrei alguém que sabiamente postou o seguinte: que país é esse que trata uma caminhada reivindicando a volta do militarismo é tratada com educação, e uma caminhada reivindicando a educação é tratada com o rigor do regime militar? É triste, mas é o que nós vimos acontecer. Há poucos dias havia uma caminhada em vários pontos do Brasil pedindo a volta do regime militar, e eles foram tratados com educação. Os professores que reivindicam a educação são tratados com rigor do regime militar. É triste e contraditório essa situação. Mas em nome de todos os professores, me solidarizando com os irmãos desta classe, que somos nós sabedores, dentre os profissionais com ensino superior, somos o que pior recebemos e cujas piores condições de trabalho temos. Haja vista, se vossas excelências forem verificar quantas pessoas com ensino superior ou quantas categorias profissionais trabalham em uma sala superlotada sem um ar-condicionado. Que eu conheço são os professores. Talvez tenha alguns outros. Mas em nome destes trabalhadores, eu cumprimento os demais trabalhadores do Brasil. Cumprimento a vossas excelências, aos senhores e senhoras que estão na plateia, aqueles que nos assistem, povo brasileiro que trabalha assim, que muitas vezes parece, já disse nessa tribuna, não me canso de repetir, muitas vezes parece que a maioria é de gente de má qualidade. Isso não é verdade. Faz mais barulho uma árvore que cai do que a floresta que permanece de pé. Faz mais barulho 4, 5 bandidos que aparecem por aí do que milhões e milhões de brasileiros, desses 200 milhões que somos, de gente trabalhadora, gente honesta. E aos trabalhadores fica aqui o meu cumprimento. Não poderia cumprimentá-los sem deixar de lembrar, de modo especial, dos funcionários públicos municipais e relembrar a partir dessa tribuna uma indicação deste vereador que agora vos fala, pedindo ao prefeito municipal a implantação de um programa permanente de acompanhamento da saúde do profissional. Já falei e repito, não podemos contratar sem nunca mais verificar a condição de saúde do funcionário. Os senhores motoristas, como muito bem sabe o nobre colega vereador e motorista também, o amigo Ailton sabe, anos e anos, sem se fazer uma revisão da acuidade visual, da condição psicológica e de tantas outras coisas que seria necessário. Não estou falando somente do motorista, estou falando de todos, cada um com as suas particularidades. Quanto ao professor, a questão psicológica, a avaliação vocal, como está a questão vocal desses professores. Então é necessário que periodicamente se faça esse tipo de trabalho. Isso diminui gasto para o município, não aumenta gasto para o município. Não vou me cansar de dizer isso. Não aumenta gastos, diminui gastos, porque você previne doenças. Você
evita afastamentos, readaptações, e com certeza você tem uma qualidade de vida melhor para o funcionário e uma qualidade de serviço melhor prestado à comunidade. Então fica aqui mais uma vez a minha reivindicação e reiteração verbal da minha indicação escrita com relação ao Programa Permanente de Acompanhamento de Saúde do Funcionário Público no município de Viradouro. Já falei das greves, infelizmente o Paraná tem essa triste mácula. Em 1988, mais precisamente no dia 30 de agosto de 1988, a cavalaria jogou seus cavalos contra os professores no Paraná. Agora se repete a barbárie. Só que em 88 foram 15 feridos. Agora foram mais de 200. E um policial despreparado, que deveria muito bem ser punido, ainda teve a capacidade de zombar dos professores, se pintando e postando nas redes sociais que estava ferido. Depois fica provado que o indivíduo não tinha sido ferido. E o indivíduo simplesmente estava se pintando, maculando assim a honra de tantos policiais sérios desse país. Claro que ali houve um despreparo, uma incompetência geral, uma barbaridade geral, mas isso não qualifica, isso não é o que nós pensamos da polícia do Brasil, da polícia militar, não, do estado do Paraná também, não pode ser classificada por causa desse evento triste que lá aconteceu. Rapidamente, senhora presidente, quero apenas terminar falando das minhas indicações aqui de maneira bem rápida, das 10 indicações que deixei no dia de hoje. Quando eu falo das tampas de bueiros de esgoto, gente, se nós dermos uma volta na cidade, nós vamos encontrar bueiros e mais bueiros que estão aí, infelizmente, tampa rachada, tirada do lugar. É uma coisa muito simples, tenho certeza que o nosso amigo Chicão vai providenciar isso, porque é uma coisa muito simples. E eu coloco aqui, especialmente nos bairros periféricos. Quando eu dou as minhas voltas pela cidade para verificar essas coisas, sempre vou à periferia, porque o centro é mais olhado, é mais visto, todos veem. Mas a periferia, infelizmente, nós temos que admitir muitas vezes que há um certo desleixo de alguns moradores ou não, porque vem de fora, às vezes, o lixo jogado na periferia também. Mas há muita sujeira. A condição é necessária que a gente trabalhe em cima dessa questão. Não estou aqui de forma nenhuma criticando o prefeito, nem dizendo que não tenha feito um esforço pelo trabalho de limpeza, que, aliás, ultimamente, tem feito muito nesse sentido. Eu não vou deixar para não dizer que não falei das flores, como eu sempre falo. Tem feito muito nesse sentido, mas é preciso fazer mais, principalmente no sentido de educar também. Quando eu falo de tampas de bueiro, vou lembrar de novo a indicação que eu já fiz nessa casa, por umas 2 vezes por escrito, e venho batendo nessa tecla verbalmente. Jardim Cotrim. Os esgotos, na hora da construção do bairro, já ficaram entupidos. Continuam entupidos. É necessário desentupir. Era o começo desse ano o prazo. Eu tinha em conversa com o diretor do SAF. Então vamos correr também atrás dessa questão. Indicação do nome do senhor Oswaldo Zanqueta para patrono de alguma próprio na nossa comunidade. Nesse particular, quero abrir um parêntese e conversar com o meu colega Irnei de Paula. Eu fiquei sabendo nesta casa, na manhã de hoje, e Vossa Excelência também tinha uma indicação neste sentido que estava sendo preparada nesta casa. E conversei com a presidente Fabiana, falando o seguinte: se Vossa Excelência concordar comigo nos termos de que nós não devemos continuar fazendo essas indicações ao prefeito, porque o artigo 29 da nossa Lei Orgânica Municipal, no seu inciso 15, se não me engano, determina que somos nós que temos que nomear e não o prefeito municipal. O prefeito tem que declarar essas ruas, esses próprios, como sendo do município. Ele oficializa. Uma coisa é oficializar, a outra coisa é nomear. O prefeito deveria oficializar, mandar a esta casa para que essa casa nomeasse. Mas a gente continua indicando ao prefeito. O que dá a parecer que ele deva nomear. E foi o que foi feito. Foi nomeado várias ruas em janeiro desse ano por meio de decreto. Então, nós precisamos discutir isso. Conversei com a presidente. A presidente, com certeza, deve tratar disso com o próprio prefeito e a gente acertar essa situação. Porque não é possível que o prefeito e os vereadores, os primeiros que têm que cumprir a lei, não cumpram nem a própria lei orgânica do município, que é a lei maior. Então, para cumprir, é preciso que nós deixemos de indicar.
Tá? Deixemos de indicar. Inclusive, façamos o pedido de retirada, desconsideração das indicações que já fizemos anteriormente. E passemos a fazer essas indicações à Câmara Municipal e não ao prefeito municipal. Porque se eu indico, eu estou pedindo que ele faça. Se ele fez, então ele não está errado sozinho. Estamos errados juntos, uma vez que indicamos. Então, senhor ex-presidente Ernei, eu gostaria de dizer o seguinte para o senhor. Se Vossa Excelência desejar assinar conjuntamente, cedo, inclusive, o primeiro signatário para que Vossa Excelência assine. Eu assino como segundo signatário sem problema nenhum. Para a Câmara, para indicar o prefeito, eu não assino, porque acho que nós não devemos incorrer no erro que já percebemos que está errado. Campanha de eliminação de criadores de dengue do mosquito Aedes aegypti, todo mundo já viu acontecer em Viradouro. É aquela que você marca um local e as crianças levam garrafas, pneus, tudo mais, ganha lá um picolé, elas tiram o pneu até do carro do pai, que ainda não está retirado, ela leva lá para ganhar picolé. Então acaba com os criadores, a criança é uma coisa maravilhosa. Então a gente pode, não sei se isso é uso do trabalho infantil, mas se não for, eu acho que é importante que se faça um trabalho dessa forma. Asfalto, aumento do acesso ao distrito industrial, talvez algum dos senhores tenham notícias sobre isso. Todos nós já nos esforçamos por isso. Peço mais uma vez, vamos nos engajar de novo, vamos cobrar de novo. Aquilo é uma bomba relógio, a qualquer momento acontecerá acidente fatal. Até o momento não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Na Rua do Marquinhos também, tem que fazer contramão. É a rua do nosso amigo Julimar. Eu vou agora falar que é a rua do vereador Julimar, porque eu estou falando do açougue do Marquinhos, não está virando. Rua do vereador Julimar, tem que virar ali uma placa em sentido único, enquanto não piora. Ondulação no piso do terreno, na alça de acesso a Viradouro, no trevo, pela saída da João Gibran. Quem passa por lá está vendo como foi feita aquela melhoria, mas o grau de compactação do solo não deveria estar adequado, com o peso dos caminhões, e agora isso se agrava com a chegada da safra canavieira, está criando muitas ondulações. E aquilo lá traz perigos a quem trafega no local. Pensando naquela rodovia, gostaria aqui de acrescentar o seguinte: tem um buraco grande também na rodovia indo para Terra Roxa, próximo da Toca do Porco. Também em frente à Toca do Porco, nós temos outro problema, que é um banco de areia. Quando chove, forma-se um banco de areia que invade o asfalto, uma vez que não há acostamento, e o mato está muito grande ali. Não é preciso, aliás, foi roçado, muito bom serviço, foi roçado ali no trevo. Porém, é preciso passar um trator que empurre a terra e faça com que aquela areia não pare ali. Há um banco de areia trazendo sérios riscos. E mais adiante, logo após a estação de tratamento de esgoto, logo acima da estação de tratamento, tem uma parte também muito ondulada, o piso rachado, naquela estrada que vai para Terra Roxa. É necessário tomar providências enquanto não começa a chover. Quer dizer, o tempo de chuva também parou, mas, por exemplo, hoje nós tivemos uma chuva. Pega-se um momento de chuva e caminhões pesados, aquilo vai se tornando, de certa forma, intrafegável. Pintura de lombadas, pessoal, isso é visto, é necessário que se faça. E há duas lombadas na Avenida João Gibran, uma delas ali próximo ao Walter da Conveniência, que precisa ser um pouco amortizada. Continua aquela lombada seca. Eu lembro de uma indicação do vereador Ernei, quando presidente dessa casa, inclusive acho que atendida em partes, que ele pedia que essas lombadas fossem amenizadas. Ainda restam duas, Ernei, naquele local. Eu acho que deveria, você que fez a indicação, chegar lá com o pessoal e pedir para que complemente um serviço ali. Pontos de ônibus e construção de guarita. Sinalização do ponto de ônibus. É necessária a placa, sinalização horizontal, vertical, e a sinalização transversal ou horizontal no piso, para que não se estacione no lugar que o ônibus tem que parar. E acaba o camarada estacionando, o ônibus para lá no meio da rua, vem aquela senhorinha com 90 e poucos anos, desce meia hora depois, uma perna está em cima, outra embaixo, vai passando a bicicleta, não sei o que lá, e aí complica a situação. Então, não seria bom que ficasse assim. Seria bom também que se fizesse as guaritas, para que quem está esperando possa ter um abrigo. Em vários pontos aí não tem. E aqui eu até sugiro aplicar lei de autoria desse que vos fala, aprovada por Vossas Excelências, onde a própria iniciativa particular, empresas particulares, podem se tornarem responsáveis por esses pontos de ônibus, fazerem essa parceria público-privada autorizada por meio daquela lei
que nós aprovamos nessa casa há poucos dias. Rede elétrica no Distrito Industrial, eu não sei porquê, mas a CPFL diz que a rede está irregular. Há empresários querendo ir para o Distrito Industrial e não podem ir, porque a rede elétrica está lá, mas a CPFL não aceita da forma que está. Não tenho muito detalhe sobre o assunto, tenho apenas a reclamação de empresários que desejam se instalar naquele local e estão enfrentando esse problema. Portanto, levando aqui o conhecimento do prefeito, para que ele possa também tomar as suas devidas providências. Agilidade na retirada de galhos e adoção de guincho. Nós temos poucos funcionários braçais na prefeitura, e usa-se 3, 4 atrás de um caminhão, demora pra caramba para carregar esse caminhão. Gente, pega-se um guincho, um trator mais simples possível, é possível inclusive ser adaptado. Então, pega esse guincho que ele vai rapidamente jogar esses galhos em cima do caminhão. Por exemplo, as usinas, onde tem o corte mecânico, eles usam um guincho com um tambor desses 200 litros de aço, corta o tambor e põe o tambor, adapta o tambor ali no guincho. O que é que acontece? Ele pega as canas cortadas, os pedaços. Se fizer uma adaptação dessa, vai pegar com folha, com galho, com tudo, não vai sobrar folha lá próximo do local onde é retirado. Porque passam aí 3, 4 dias, e às vezes passa mais, as folhas soltam todas, o galho sai, a folha fica, negócio bem complicado. Limpeza das piscinas e abertura ao público. Pessoal, temos uma piscina aqui ao lado. Tem 4 anos, está suja. Tem uma piscina próximo do Totozão. Totozão que está... Esse nome incomoda, mas é o que a gente conhece. O Totozão está lá, ficando bonito. Foi feita uma iluminação naquela área que, repito, fantástica. Aí nós pegamos uma piscina, gente, com todo respeito, nada contra isso, mas a piscina está preta, caramba. Se o Ailton mergulhar na piscina, nós não conseguimos ver onde está o Ailton, não está a piscina. A coisa está preta lá, a coisa está preta aqui em cima. E nós temos condições de fazer com que essas 2 piscinas sejam tratadas e abertas ao público. Não tem lazer em Viradouro. Abre-se ao público de domingo, organizadamente. Durante a semana, passa um fundo na Secretaria de Ação Social ou qualquer outro local marcado, para que a pessoa pegue seus ingressos. Vem aí, todo mundo se diverte. Dá para vender um pouquinho de alimentos cada domingo ou cada final de semana. Deixa uma das entidades, um dia a PAI, outro dia o Sereia, e aí por diante. As entidades vendendo para ganhar também seu dinheirinho, o povo se diverte, a piscina fica limpa, a cidade fica bonita. Então tem um monte de condições da gente poder fazer isso aqui. E por fim, tem uma coisa, uma certa reclamação minha aqui, desculpem, mas isso é um particular meu. Vejam que nas indicações eu ponho no plural. Eu sempre coloco na terceira pessoa do plural. Mas esse ponto eu pus na primeira pessoa do singular, porque é uma questão minha. Eu não entendo por que as piscinas pertencem à educação. Não entendo mesmo. Nós não temos aulas de natação na grade. Então, se a educação tem que pagar a conta da piscina e depois ela pode emprestar para os outros meios da comunidade, por que outro meio não pode cuidar e emprestar para a educação quando a educação precisar? Por que a galinha dos ovos de ouro é sempre na educação? Eu não entendo. Pelo menos do jeito que as piscinas estão agora, não justifica que seja gasto dinheiro da educação para a piscina, para o cuidado que não está sendo cuidado. Então, na minha visão, deveria, se necessário, passar o gasto para outra pasta, mas de toda forma é necessário que seja feito o tratamento. Por fim, quero agradecer à secretária da Educação, Liliana Renata Rossi Garcia, pela informação à minha solicitação. Até que, enfim, uma solicitação feita aqui dessa tribuna tem uma resposta. Senhora secretária, muito obrigado, parabéns. Farei o comentário em momento oportuno, porque não tive tempo de ler e analisar completamente. Mas, pelo menos, só isso já me deixa, de certa forma, feliz. Termino aqui cumprimentando a senhora presidente pelo passagem do Dia das Mães, que se aproxima. Aqui também a dona Helena e a todos os senhores, as esposas que são mães, aqueles que têm sua mamãe viva também, o meu cumprimento. Eu, em nome da senhora Luzia Brandão, minha amada e querida mãe, cumprimento a todas as mães de Viradouro. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Vereador Ailton. Boa noite a todos, internautas, companheiros. Eu só para dar um recadinho aqui para o nobre Manuel Brandão, vereador Manuel Brandão. Eu já converso com o prefeito
Ele já estava providenciando a compra de motores para a piscina, tratamento já, estava providenciando já. Conversei com ele sobre isso. Inclusive o menino, o encarregado de limpar as piscinas, já estava já na manutenção ali, jogando os produtos, tudo. Agora precisa ver também aquela lá perto do... Vou cobrar dela lá na frente da sua residência lá. Já está tomado providência já. Falou, obrigado. Mais alguém? Passamos agora à ordem do dia. A ordem do dia temos em mãos projeto de lei do Executivo 26. Solicito... O projeto possui pedido de urgência. Coloco o pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda, bem como da justificativa e os pareceres. Projeto de lei do Executivo número 026/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 107.700. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito especial, adicional especial no valor de R$ 107.700 para aquisição de um veículo automotor 0 km van, conforme o contrato firmado entre a Secretaria do Estado da Saúde e o município de Viradouro, convênio 1436/2013, alterado pelo termo de ratificação datado de 26 de janeiro de 2015, conforme cópias anexas. Sendo assunto relevante encaminhamos o presente projeto de lei, apelando para o espírito público dos novos vereadores na aprovação da referida matéria em regime de urgência especial na próxima sessão. Prefeito Municipal de Viradouro, 27 de abril de 2015, Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Informação da assessoria jurídica. A conclusão que, analisando a propositura, entendemos que a mesma obedece aos requisitos legais, estando apta a transitar nesta casa. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei 26/2015 do Executivo. Projeto de lei 26/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 107.700. Projeto em tela, encontra-se devidamente formalizado e escrito de acordo com as normas Lei 95/98, a CCRJ-JR, não encontrou no projeto discordâncias com a Carta Magna da Nação, com a Constituição Bandeirante, com a Lei Orgânica Municipal, tratando de matéria de cunho financeiro, traz os devidos demonstrativos, planilhas e cópias de convênio. Conclusão, a CCJR é favorável à tramitação do projeto sem ressalvas. Câmara Municipal de Viradouro, 4 de maio de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e Ailton Antônio Ferreira, secretário. Eu consulto na sessão de Finanças e Orçamento o vereador Julimar. Vereador Júnior Gibran e vereador Ernei também pela aprovação. O projeto está em discussão. Vereador Lindóia com a palavra. Boa noite a todos, em especial a presidenta, os demais companheiros, o público que nos honra com a presença, os funcionários da casa e os internautas.
Eu pedi a palavra só por uma pequena dúvida, que eu estava olhando, eu recebi o projeto. Eu não se encontrava no final de semana, e hoje, agora à tarde, que eu peguei o projeto em mãos. E numa corrida de olhos, o projeto prevê aqui, ele fala dos seguintes termos. Vou ler aqui para R$80 mil de convênio, 27.700 de equipamento e material permanente. Obviamente, deve ser os equipamentos, com certeza. E, se você pegar aqui no convênio, o convênio, na cláusula 4ª da transferência dos recursos financeiros, para a execução deste convênio serão destinados os recursos financeiros no montante de R$75 mil, a serem repassados em única parcela, onerando a seguinte classificação orçamentária. Então, eu não sei, e agora eu estava lendo aqui, inclusive, já acompanhando, prestando atenção na leitura do secretário e também na sequência, para ver se estava no termo de retificação. No termo de retificação, eu não estou vendo esses outros R$5 mil aqui. Não sei se alguém chegou a ler o projeto e estudado o projeto com mais detalhes. Então, está uma divergência. Observem na cláusula 4ª do contrato, do convênio. Fala 75 mil, que vai ser as transferências do SUS. E no convênio que nós estamos aprovando aqui hoje, que eu acho de suma importância, que é mais um veículo para o transporte, fala R$80 mil advindos da Secretaria do Estado. Não sei se os colegas observaram esse detalhe. Vou suspender por 5 minutos, vamos buscar a resposta. Obrigado. Pode ser. Vou suspender por 5 minutos para tirar a dúvida, isso. Tá? Está suspenso por 5 minutos. É verdade, 80 mil aqui.
Reabrindo a sessão, está reaberta. A sessão está reaberta. Tendo em vista a divergência obtida entre o valor do crédito adicional de 107.700, sendo 80 mil, que é do convênio, e o convênio diz que acompanha cópia do convênio do governo do Estado, e no qual o convênio do Estado, como dito no artigo, na cláusula 4ª, diz que é 75 mil advindos do governo estadual. E após a suspensão da sessão, e em contato com o vice-prefeito Carl Ribeiro, que nos informou que, inclusive, há, de fato, essa divergência, em razão de não poder ser concedido vista da iminência e da urgência do projeto, que, caso isso ocorra, poderá ter uma perca desses recursos. E nosso município, com muita dificuldade, ficaria num prejuízo enorme, que será prejuízo da população. Eu sugiro que seja feita uma emenda para que retifique, onde conste 80 mil, para que passe a constar 75 mil, conforme cópia do convênio da Secretaria do Estado. E também onde consta 107.700, que recaia para R$ 102.700, para que seja adequado para a correção do projeto. Obrigado. Já pode pôr então, coloco a emenda. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora, o projeto, né? Tem que colocar o projeto. Coloco o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora passamos ao projeto do Legislativo. Projeto de Lei do Legislativo 5 de 2015. O projeto recebeu um substitutivo de autoria do vereador Manuel Brandão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Ofício, excelentíssima senhora presidente, venho por meio deste apresentar a vossa excelência um substitutivo ao projeto de lei 05/2015 de minha autoria, que tramita nesta casa e se encontra sobre vistas do nobre colega Ailton Antônio Ferreira. Como segue devidamente justificado, o substitutivo contempla o conteúdo de 3 emendas que apresentaria na sessão do dia 6 do presente mês, quando a referida propositura foi retirada de pauta e busca simplificar e otimizar o trâmite do projeto de lei nesta Casa de Leis, como bem solicitou o nobre presidente naquela data. Todavia, para evitar possível novo pedido de vista, solicito a Vossa Senhoria que encaminhe o substitutivo ao nobre colega Ailton, bem como aos demais edis, para que estes possam apresentar suas emendas ao substitutivo e não mais ao projeto original, e assim a matéria tenha garantia a sua votação já na próxima sessão ordinária, como acordado entre nós. Na oportunidade, renovo meus votos de respeito e consideração à vossa pessoa e à casa por vossa excelência presidida. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Substitutivo ao projeto de lei número 05/2015 do Legislativo, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Institui o programa Parceiros da Educação, da Cultura e do Esporte no âmbito do município de Viradouro. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal Parceiros da Educação, da Cultura e do Esporte, com o objetivo de incentivar a iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, doravante chamada de parceiros, a contribuírem para o desenvolvimento da educação, da cultura e do esporte patrocinado pelo Poder Público Municipal. Artigo 2º. Poderão celebrar parceria com a Prefeitura para os fins dispostos nessa lei qualquer pessoa física ou jurídica que demonstre interesse e capacidade para a execução
das metas prioritárias e não possua nenhum dos seguintes impedimentos. Primeiro, seja partido político quando pessoa jurídica, esteja inadimplente como com a Fazenda Pública Municipal, esteja candidato ou exerça mandato eletivo. Enquanto candidato ao cargo eletivo, a pessoa permissionária poderá continuar cuidando dos espaços pelo qual é responsável, todavia, a partir da data do registro de sua candidatura, deverá suspender a divulgação do fato em todos os meios. B. Passada a eleição, em caso de pessoa permissionária ter sido eleita, cessará a sua permissão e, em caso contrário, se restabelecerá a condição inicial. Artigo 3º. A participação dos parceiros no programa será feita sob a forma de doação de equipamentos, uniformes, materiais escolares, esportivos, culturais, móveis, realizações de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios e espaços voltados à educação, ao esporte, à cultura, ou de outras ações que visem a beneficiar esses meios. Parágrafo único. A realização das parcerias de que trata a presente lei não exime o poder público municipal do dever de prover o bom funcionamento desses instrumentos, mas se dá tão somente em caráter complementar. Artigo 4º. Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação e das Divisões de Esporte e Cultura, ouvindo a equipe gestora de cada escola, seu corpo docente e discente, funcionários e o Conselho Escolar, bem como a PM, Associação de Pais e Mestres, ou órgãos equivalentes de cada unidade cultural ou esportiva, definirá as metas primárias para a adoção de uma dessas unidades. Parágrafo 1º. As metas primárias a que se refere o caput deste artigo são aquelas previamente definidas pelo Poder Executivo com condição para que a parceria seja firmada. Segundo, as metas primárias deverão ser cumpridas de acordo com o cronograma de cumprimento de metas que deve obrigatoriamente integrar o termo de parceria celebrado entre as partes. Havendo mais de um objeto ou projeto nas metas mínimas definidas pelo Poder Executivo, cada um deles pode ser adotado por parceiros distintos, caso em que celebrar-se-ão diferentes termos de cooperação e parceria para cada objeto ou projeto adotado. Artigo 5º. Definidas as metas mínimas, o Poder Executivo lançará edital convocando os interessados para participarem de licitação, onde se definirão as parcerias. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da parceria, caracterizando seu objeto e prazos. Artigo 6º. Além das metas primárias propostas pelo Poder Executivo, os parceiros poderão apresentar metas complementares em forma de planos de trabalho a serem submetidos à aprovação do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Todas as ações a serem incrementadas pelos parceiros dependem de prévia aprovação do projeto e ou plano de ação por parte do Poder Público Municipal. Artigo 7º. Terão prioridade na adoção de uma unidade escolar, espaço cultural ou esportivo a pessoa física ou jurídica que apresentarem sua proposta. Primeiro, menor prazo para o cumprimento das metas primárias. Segundo, maior volume de metas complementares aprovadas pelo Poder Executivo. Terceiro, menor número de espaços adotados por aquela pessoa física ou jurídica. Quarto, continuidade no cuidado daquele espaço público. Quinto, menor número de placas ou peças publicitárias. Parágrafo único. Em caso de empate, será realizado sorteio em data, horário e local a serem definidos pelo Poder Executivo. Aquele que deverão ser informados, publicados no Diário Oficial do Município. Artigo 8º. Para participar do programa de que trata esta lei, as pessoas físicas ou jurídicas devem firmar termo de cooperação com o Poder Público Municipal pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período, desde que comprovadamente tenha a empresa parceria cumprindo com as obrigações assumidas para o período. Parágrafo único. No caso de renovação do tempo de adoção por parte de um parceiro, deverão ser celebrados novos termos de parceria, estipulando novas metas e prazos para o seu cumprimento. Artigo 9º. Constatando que a empresa parceira não vem cumprindo com os compromissos assumidos, será rescindido o termo de cooperação sem necessidade de prévio aviso. É lícito as partes procurarem encaixar seus projetos e ações na Lei Rouanet, Lei nº 8.313/91, ou outras leis de incentivo à educação, à cultura e ao esporte. Artigo
11. Os parceiros cooperantes poderão divulgar com fins promocionais e publicitários as ações praticadas em benefício da unidade educacional, cultural ou esportiva adotada, respeitadas as leis e documentos oficiais pertinentes, em particular o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Resolução 63 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, de 4 de abril de 2014. Parágrafo 1º. As empresas que participarem do referido programa poderão explorar com exclusividade a publicidade na pintura de muros e instalações de painéis, outdoors, nos espaços adotados e a inscrição de suas logomarcas e seus slogans em material escolar, cultural ou esportivo doados. Parágrafo 2º. As dimensões, as quantidades e densidade dos painéis, bem como das divulgações nos materiais doados, serão padronizados pelos órgãos competentes do Poder Executivo por meio de decreto regulamentador da presente lei, a ser anexado o termo de parceria firmado entre as partes. Artigo 12. Fica proibida qualquer tipo de publicidade nos uniformes escolares, não podendo ser vinculados nos materiais doados, equipamentos, muros e painéis. Primeiro, propaganda político-partidárias. 2. Publicidade que estimule a venda de armas de fogo, bebidas alcoólicas, cigarros, substâncias químicas que causem dependência e qualquer outros produtos que atentam contra os bons costumes. Artigo 3. As parcerias de que trata a presente lei pressupõem a prestação de serviços adequados ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Federal 8.987. Parágrafo 1º. Serviços adequados os que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação. Segundo, a atualidade compreende a modernização das técnicas dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão dos serviços prestados. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, considerado o interesse da coletividade. Artigo 14. Campanhas e ações de incentivo deverão ser realizadas a fim de estimular a iniciativa privada a aderir ao programa. Artigo 15. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Viradouro, São Paulo, 9 de abril de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativo. Substitutivo ao projeto de lei 05/2015 do Legislativo. Justificativo. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas. Tendo em vista que o projeto de lei 05/2015 foi retirado de pauta na sessão do dia 6 do corrente mês, por concessão do pedido de vistas do nobre vereador Ailton Antônio Ferreira, resolvi apresentar o presente substitutivo que contempla as 3 emendas que apresentaria naquela sessão na hora da votação do projeto de lei em questão. Creio que assim tornemos a tramitação do projeto de lei mais prática, como bem solicitou a senhora presidente naquela data. As mudanças pretendidas por esses substitutivos, em sua maioria, são apenas modificativas e atingem somente a forma textual. A única mudança de conteúdo da propositura se encontra devidamente explicada abaixo. Adicione as linhas A e B do inciso 3 do artigo 2 do projeto de lei 05/2015. O projeto de lei, em sua forma original, previa que candidatos a cargos eletivos, bem como aqueles que exercem tais cargos, ficam impedidos de assumirem a condição de pessoa permissionária, porém não estabelecia o regramento de como isso se daria. Suponhamos que uma pessoa permissionária, já estando em desenvolvimento do cuidado de uma ou mais áreas a ela permitidas, venha a concorrer a algum cargo eletivo, continuaria ela com todos os direitos e deveres inerentes, permissões a ela concedidos. Não se estaria ferindo assim o interesse central do inciso 3 em questão, qual seja o de impedir a promoção pessoal frente às campanhas eleitorais. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do referido substitutivo e, consequentemente, do projeto cuja justificativa de causa e relevância se encontra em seu original. Câmara Municipal de Viradouro, 9 de abril de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Nós seguimos o parecer dado ao projeto. Então, na verdade, o substitutivo traz praticamente o que estava no projeto favorável. Tá, o vereador já disse que está favorável à necessidade de ler. Eu achei que Vossa Excelência não estivesse com ele. Eu adiantei aqui. Tá bom. Submetemos à Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Júnior, vereador Ernei, favorável. O substitutivo está em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Senhora presidente, prometo brevidade. Venho à tribuna apenas pedir aos nobres colegas o apoio e a aprovação ao referido projeto. Ele, de certa forma, complementa projeto já aprovado nesta casa, também de minha autoria, sobre o programa de apoio ao desenvolvimento paisagístico do município, que permite a empresas particulares apoiarem esse desenvolvimento, adotando praças e etc. Agora, eu venho a oferecer uma nova proposta, que é a possibilidade destas empresas municipais poderem ajudar também nos trabalhos das escolas, adotando escolas e espaços relativos à cultura e ao lazer. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez, Vossas Excelências, que tivessem a bondade de aprovar, e fico aqui muito tranquilo se os senhores e a senhora presidente também tiver a intenção de fazer alguma emenda. Eu sempre acho que as emendas são complementares e são para a melhoria do processo legislativo, para a melhoria da proposta. Estou aí receptivo também às possíveis emendas de Vossas Excelências, mas peço antecipadamente a vossa aprovação. Muito obrigado. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto número 6. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa e dos pareceres. Projeto de lei do Legislativo número 06/2015 proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e da outras providências, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Vereador, quer que lê o projeto? De acordo? Precisa ler a justificativa. Tá bom, o projeto está acompanhado da assessoria jurídica, apto a tramitar. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem a aprovação dos vereadores que fazem parte, vereador Manuel Brandão, Edson Luiz Tavares e Antônio Elton Ferreira. Eu consulto o vereador Julimar, vereador Júnior Gibran, o vereador Ernei pela aprovação também. Projeto. Vereador Edson, o senhor quer fazer uso da palavra na tribuna? Excelentíssima senhora presidente, componentes da mesa, aos colegas, aos seus funcionários, o pessoal aqui presente, aos seus internautas, boa noite. Companheiro Manuel Brandão, eu gostaria de propor aqui, no artigo 1º, inciso 4º, um complemento, gostaria de ver a opinião dos vereadores.
Nós vamos ver lá, ó, áreas particulares referidas nesse artigo abrange residências vazias, habitadas ou inabitadas, terrenos, galpões, estabelecimentos comerciais. Eu complementaria a sugestão industriais de prestação de serviço ou similares. Essa é a proposta. E aqui, uma outra discussão também eu gostaria de comerciais, industriais, de prestação de serviços ou similares. Porque estava restritivo esse artigo, né? Só pegava os comerciais, não pegava os demais estabelecimentos. E uma outra questão a discutir aqui, o artigo 4º estabelece que a fiscalização do ato combatido por esta lei ficará a cargo dos órgãos e funcionários competentes, indicado em decreto pelo Poder Executivo. Eu acho que já existe os cargos específicos para fiscalização, né? O prefeito teria que indicar por decreto, não seria assim, e além já existe a atribuição dos fiscais. Isso aqui é mais uma questão de... Você obrigaria o prefeito a indicar aquele indivíduo que já tem a atribuição dele à fiscalização? Na lei? Sairia fora aqui os funcionários competentes do Poder Executivo. Não tem que ser indicado, ele já existe, né? Pelo menos pressupõe que os fiscais... O 4º. A fiscalização do ato combatido por essa lei ficará a cargo dos órgãos e funcionários competentes do Poder Executivo. Não tem o porquê indicar por decreto, já existe atribuição em lei. O 6º aqui já seria a própria consequência, né? Também não tem nada de mais ele ser mantido. Porque, lógico, toda multa aplicada e não paga vai para a dívida ativa, consequentemente para a execução. Era isso as propostas. Boa noite. Vai ficar através de emenda ou... Não estou direitinho, Codorna. Está em discussão, aí ele propôs a emenda. Mais alguém quer fazer? Fica à vontade. No caso, está em discussão agora a emenda. Eu acho excelente o projeto do nosso colega Manuel Brandão, que é muito, muito bom isso aí. Eu tenho vários cãezinhos comigo. A única situação que eu vejo aqui, numa comparação, você dá um exemplo prático. Uma pessoa não gosta da outra, fala assim, o Julimar deixou um cachorro lá na esquina agora. Aí o fiscal vai fazer a autuação. Porque como que você vai pegar você vai fazer o flagrante dessa situação? E qual é o prazo que a pessoa tem para recorrer? Aqui não consta. Você só está impondo uma obrigação. Mas e o direito de defesa do cidadão, que é previsto na Constituição Federal? Aí é que eu fico na dúvida. Como que a pessoa poderia se defender? Então, eu recebo uma multa na minha casa... e não sei do que se trata, e não tenho como me defender. Aí eu não vou recorrer, meu nome é inscrito em dívida ativa. Então, só esse detalhe. Do mais, eu acho excelente um projeto, muito bom, que inclusive, como nós comentávamos antes de adentrar a sessão aqui, o nosso vereador Tiguera, Edson, né, comentava que há 12 anos atrás, nós tínhamos 4.500 veículos em Viradouro, cadastrado. Hoje nós estamos com 12 mil. Então, imagina quantos cães existem aqui. Eu tenho 5 lá na minha chácara e tenho 2 em casa. Agora, quantos que também não têm cães? Então, você vai ficar na situação. Aí o cara pega e fala, eu tenho uma cachorra lá, que ela não era minha. Ela foi largada lá nas mediações da minha chácara lá. Aí eu levei ela para dentro lá, começamos a tratar, ela misturou com os meus lá e ficou. Mas e vamos dizer, aí eu vi o fulano pôr os cachorros lá.
como seria essa atitude? Nós vamos poder contar, poderia ser consertado isso através do decreto do Executivo. Mas será que ele vai fazer isso? Ele vai impor essa situação? Só essa dúvida que eu ficaria, viu, Manuel? Obrigado. O senhor sugere alguma coisa, vereador? Não, que aí, para você fazer uma emenda, você teria que estudar. O senhor quer Mas, sugerir? não, eu passo a sugestão para o autor do projeto. Que como é que ficaria essa situação? Não sei o que ele pensa, se ele tem alguma na mente, que eu acho que teria que, pelo menos, o direito de defesa. Que você recebe uma autuação, se você, vamos analisar, eu estava em casa, chegou uma multa para ela. Ela não estava com o carro, mas o Breno estava em São Paulo. Ela nem tinha noção que ela passou naquele local. Ela foi flagrada pelo radar fotográfico. Agora, como que ela tem o direito de fazer? Ela faz um recurso, fazendo que ela não estava na direção do veículo. Ela vai sair dos pontos. A multa vai vir de toda maneira. Mas como você vai impor uma multa para determinada pessoa? É essa só que é a minha preocupação aqui, lá na consequência, para estar escrevendo em dívida ativa e o direito de defesa do cidadão. Só essa que seria a minha sugestão para o presidente, pro autor do projeto. A emenda continua, vereador Manuel. Ô, vereador, mas esclarece uma dúvida minha também. Eu e o vereador Edson aqui, a gente estava até... No caso, a pessoa vai receber a multa se ela for pega ali em... Isso. Porque... Claro, por favor. Senhora presidente, eu venho à tribuna primeiro agradecer as intervenções dos colegas Edson e Lindóia. Eu entendo que é esse o processo legislativo, é isso que tem que acontecer. É assim que a gente faz uma cidade melhor, um mundo melhor, com a participação de todos. E gostaria, já com relação às emendas propostas pelo vereador Edson, eu a princípio concordo, acho que estão de acordo, está dentro do tema abordado e vem a melhorar o projeto. O vereador Julimar conversava comigo ali em off e falava sobre o seguinte: onde entra o setor de zoonoses nesta questão? Entendeu? Seriam estes fiscais, somente os fiscais, exatamente, nós temos de rua, digamos assim, ou estariam inclusos aí o pessoal do setor de zoonoses? Depois o vereador Edson puder esclarecer essa questão, eu agradeceria. A participação do vereador Lindóia vem a contento, vereador. E Vossa Excelência é muito mais qualificado do que eu para tratar do assunto, pelo seu tempo de casa, pela sua experiência e pela sua profissão, pela sua formação. Pediria a sua ajuda nessa questão. Se Vossa Excelência achar de bom tom a retirada do projeto para vistas, eu até recomendo a presidente a concessão de vistas ao nobre vereador e aceito as suas sugestões. O senhor poderia apresentar as emendas e nós faremos a discussão do processo em um dia posterior. Mas eu gostaria de justificar o que pensei no momento que propus e por que não entrei nessa vertente da questão do julgamento, da defesa e tal. Porque eu entendo aqui, com meus parcos conhecimentos, claro que eu não entendo de direito, eu entendo de matemática e física, é um pouco diferente dessa questão. Mas, vejamos, no Estado Democrático de Direito, presume-se que toda acusação seja seguida da ampla defesa e tenha o prazo legal para a sua recorrência. Então, na minha ignorância, eu achava o seguinte, o meu entendimento é, coloca-se a situação, existe uma lei geral de crimes ambientais, a qual é citada no projeto, a qual seria vinculado também as ações jurídicas, não seriam trabalhadas por esta lei em si, mas seriam conexas à lei geral de crimes ambientais. E essa sim traz as suas previsões de defesa e do prazo para recorrência. Também pensei no fato de que a legislação sobre crimes e prazos, etc., é própria do Congresso Nacional. Não achei que a competência
não fosse nossa. Mas, aqui me curvo à questão dos conhecimentos jurídicos, não tenho, e aceito as sugestões de Vossa Excelência e dos demais colegas. Que seja, então, caso o senhor assim deseje, que lhe seja concedido vistas. E que a vista seja concedida, senhora presidente, aí eu queria relembrar que a vista nunca pode ultrapassar o prazo de uma sessão, de 2 sessões, entre 2 sessões ordinárias. Então, que na próxima sessão nós estejamos aqui também para discutir isso. Muito obrigado. Tá, e o vereador quer vistas? Então tá, então o projeto está sob vista do vereador Lindóia e o vereador Edson com a palavra. Já reúne e faz as emendas juntos. O artigo 4º estabelece: a fiscalização do ato combatido por esta lei ficará a cargo dos órgãos e funcionários competentes do Poder Executivo. Eu digo competência porque a competência deles vem na atribuição, e a atribuição não pode ser por decreto, tem que ser por lei. Então, eu não sei te dizer se é o de zoonose, se é o da rua, mas se não tiver a competência por lei, tem que ser criada, por caso específico. Tá? Projeto de Lei do Legislativo 7 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa. Projeto de Lei do Legislativo, número 007/2015, que institui a obrigatoriedade de execução do hino nacional brasileiro e hino do município de Viradouro nas escolas públicas e particulares do município e da outras providências correlatas. De autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Projeto de Lei número 007/2015 do Legislativo. Institui a obrigatoriedade de execução do hino nacional brasileiro e hino ao município de Viradouro nas escolas públicas e particulares do município e da providências correlatas. A Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais e ao que dispõe o seu regimento interno e a lei orgânica municipal, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da execução semanal do hino nacional brasileiro em todas as escolas públicas e particulares do município de Viradouro, de acordo com o disposto no parágrafo único da Lei Federal número 5. Aqui é 5.700? Ah, tá. É porque aqui tá separado. Da Lei Federal número 5.700, de 1º de setembro de 1971, introduzido pela Lei 12.031, de 21 de setembro de 2009. Artigo 2º. Fica instituído por força da presente lei a obrigatoriedade de execução semanal do hino ao município de Viradouro em todas as escolas públicas e particulares do município. Artigo 3º. Fica instituída a obrigatoriedade de execução do hino ao município em todos os eventos públicos realizados no âmbito municipal em que o hino nacional também for executado. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Viradouro, 27 de abril de 2015. Justificativa, senhora presidente e demais colegas. Vivemos uma crise institucional em nosso país, de tal modo que muitas pessoas, em especial as mais jovens, se dizem muitas vezes envergonhadas de ser brasileiras. Essa crise que se abate sobre a nação gera uma onda de anticivismo, de tal modo que se faz importante que as escolas implementem atividades que recobrem o civismo em nossa juventude. Saber cantar o hino nacional e o hino à sua cidade é o mínimo que se espera de um cidadão. Por isso, a escola deve ensinar isso também. Além disso, havemos de convir que cantar, conhecer e refletir sobre essas canções é uma forma de se aumentar o amor por nossa cidade e por nosso país. Ante ao exposto, solicito a aprovação de Vossas Excelências para a matéria. Câmara Municipal de Viradouro, 27 de abril de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador.
tem o parecer e a conclusão dizendo que está apto a tramitar nesta casa, assim como da Constituição de Justiça e Redação, favorável também à tramitação pelos vereadores Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Tavares e Ailton Ferreira, e eu solicito os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Júnior Gibran, vereador Ernei, pela aprovação. Projeto em discussão, projeto em votação, só fazer, desculpa. Eu pedi a palavra, eu estava comentando com o vereador Edson Tiguera. Eu primeiro parabenizo o vereador Manuel Brandão mais uma vez aqui. É muito importante, eu ali ainda sentado, alguns passou por ele, eu lembro do professor Leles, saudoso Leles, que ao entrar na sala, nós tínhamos todo mundo, qualquer pessoa que chegasse, um vereador, qualquer cidadão, todo mundo ficava de pé, e quando ele ia iniciar as aulas, ele pedia para todo mundo ficar com as mãos, sapatinho tudo assim, podia ser velho, botina, o que fosse, mas tinha que estar tudo, os seus detalhes certinho, limpinho, organizados. E é muito importante esse projeto, em razão da situação que a gente vem passando. Mas eu fiz uma brincadeira com o Tiguera, e não vou negar para vocês, não. Se colocar o hino nacional aqui para tocar agora, não você não. Eu não tenho certeza, se não tiver ajuda, você conseguir cantar ele inteirinho. Principalmente o hino nosso, também o hino de Viradouro. Então, nós vamos ter que pegar o livrinho também e dar uma treinada, porque senão vai ficar feio chegar alguém aqui e falar assim, ó, vamos pôr para cantar o hino. Não, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu dificilmente conseguiria cantar sozinho. Não sei se os colegas também dizem a mesma coisa. Que é igual aquela história. Você está dando aula, você está dando uma matéria, você explica, ou o palestrante fala, entenderam? Tem alguém que tem alguma pergunta? Um olha para o outro, parece que todo mundo entendeu. Se você perguntar, vai acontecer aquela história que todo mundo já está cansado de saber que nós aprendemos isso desde o tempo de grupo. Então, essa só que é a minha grande preocupação. E a outra preocupação, Manuel, eu só não sei aqui se nós podemos obrigar a aprovar um projeto para as escolas particulares. Essa que é a minha dúvida. Nós podemos impor a uma escola particular? Então, sem problema nenhum. Eu acho que nós damos uma treinadinha. Eu estava pensando até fazer uma emenda aqui, para a gente poder estar marcando mais vezes aqui, para cantar o hino nacional aqui, para a gente... Como é que você decora o hino nacional? Ouvindo ele várias vezes. Como a gente não tem o uso habitual de estar cantando o hino nacional, porque cantaram... Aqui, não sei se alguém tem voz para isso, essas coisas assim. Senão eu vou dar o livrinho para o meu filho, vou trazer meu filho para cantar aqui, porque ele, pelo menos, ele de música ele entende, porque eu sou uma negação. Então é essa só que é a minha dúvida. Obrigado. Vereador Manuel. Senhora presidente, eu venho à tribuna rapidamente, claro, defender a minha ideia, vender o meu peixe, mas o que o vereador Lindóia está falando, de modo assim muito tranquilo e até divertido, é um fato. Eu diria hoje para os senhores, sem medo de errar, que eu sei o hino nacional completo e sei o hino do município de Viradouro, como sei o hino da minha cidade, Natal, lá em Alagoas, de Chão Preta, que quando eu cheguei lá o ano passado, muita gente admirava. Caramba, como é que você lembra ainda? Eu sou cantor de banheiro de hinos, porque eu não conheço música nenhuma. Então, hinos eu costumo cantar. Tá? Agora, eu sei hoje o hino nacional graças ao Colégio Horizonte, onde se canta o hino nacional todas as semanas. Todas as semanas. Nós cantamos o hino nacional com a preleção de civismo dada pela dona Silvia.
Eu acho que isso é importante. Como é importante, claro, não vou pôr aqui, e os professores sabem, que nós expliquemos o significado daquelas palavras e do sentido poético deste hino, que traz as suas palavras pelas avessas. Quando você pega, por exemplo, tome-se aí a primeira estrofe. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. Ora, como é que as margens plácidas do Ipiranga ouviram? Quem ouviu foram as margens plácidas do Ipiranga. Ouviu de quem? De um povo forte. E o que ouviu? Um brado retumbante. Explicar isso é fantástico, é apaixonante, mas é difícil, né? Ainda tem quem cante, por exemplo, nos seios, né? No plural, e fica um negócio até meio pornográfico. Tem todo esse processo. Então, eu acho que isso é importantíssimo, e pode parecer uma bobeira, e alguém pode até ser contra, porque, de certa forma, remete à educação moral e cívica que nós tínhamos lá no passado. Eu estudei educação moral e cívica, e tenho saudade. Não tenho saudade do regime militar, que pouco conheci, mas historicamente conheço. Não tenho saudade de jeito nenhum, mas tenho saudade da educação moral e cívica. Nos mostrava um pouco mais de civismo, de moral, porque hoje, se nós colocarmos o hino da cidade, pouca gente sabe, mas esses rap aí da vida são bem conhecidos. E eu que sou professor, preciso começar a conhecê-los. Hoje mesmo eu sugeri em uma das escolas que dou aula que nós coloquemos letras de algum desses raps para serem analisados pelas crianças, porque se você for ler, você vai ler Machado de Assis, caramba? Não adianta, vida seca, você vai ficar na seca. Não adianta, você não vai conseguir. Então você tem que buscar uma literatura mais moderna e aí tentar trabalhar os pontos positivos e os pontos negativos. Mas eu fico aí pensando na emenda que o Julimar disse que vem propor, estou esperando ele propor, dizendo que nós tenhamos que cantar também o hino nacional aqui no início das nossas sessões. E quem chegar atrasado, senhor vereador, terá que cantar sozinho. Tem uma história aqui de um cidadão viradorense, acho que todo mundo deve conhecer, um cidadão por nome de Hino. Por que ele se chama Hino? Porque na época do estudante, quem chegava atrasado teria que cantar o hino sozinho. E ele chegava atrasado quase todos os dias, e ia cantar sem saber, também sofria pra caramba, e puseram aí o apelido dele de Hino. Vai ter vários vereadores com o título de Hino também aqui na nossa casa. Muito obrigado, peço a aprovação dos senhores. Mais alguém? Vereador Júnior. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Manuel pela iniciativa do projeto que está sendo apresentado agora. E a gente acaba se lembrando também das nossas histórias, né, como estudante que fomos aqui em Viradouro. Então, naquela época, quando eu estudava aqui ainda, estudei aqui em Viradouro da primeira até a 8ª série, inclusive o pré também. E nesses 8 anos ali, sempre na Sandoval eu estudei, né? Naquela época tinha 2 escolas em Viradouro, que era a Sandoval, o grupo e o ginásio, vamos dizer, né? Fui aluno do professor Leles também, como o Lindóia colocou aqui, de saudosa memória, né? Aprendemos muito com ele, com o rigor dele, né? E os outros professores também. Mas naquela época, nas 2 escolas, era uma praxe tradicional, uma vez por semana se cantava o hino nacional. E nós tínhamos uma professora que nos ensinava, isso em sala de aula, nos ensinava toda a letra do hino. E eu tinha uma professora também que ensinava o canto do hino, aqui no Sandoval. A entonação da palavra, de como que tinha que cantar. Ela punha a gente para cantar ali, os alunos, ela aqui na mesa dela, e punha os alunos para cantar, aí ela parava como se ela fosse um maestro, falava, não é assim, tem que subir o tom, tem que baixar o tom, e ela imitava como a gente tinha que fazer, com mais intensidade, a gente achava mais ênfase, e a gente caía na risada, não aguentava também de ver ela, porque ela chegava até a subir na mesa de vez em quando, né, para atrair a atenção, e era muito engraçado. E com isso, nós, que tivemos esse tipo de aprendizado, nós acabamos aprendendo direitinho a letra
e o valor, né, desse símbolo nacional, que é tão importante. A gente hasteava a bandeira e cantava o hino nacional. Isso é muito bonito e deve ser resgatado para o bem e o conhecimento de todos e para a educação moral e cívica, como disse o Manuel Brandão. Importante isso aí. Parabéns e que outros projetos nesse sentido venham para casa. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada. Boa noite a todos.